Bem, gente, no nosso último encontro, a gente falou sobre a lei de Deus, né? Explicamos o propósito da lei de Deus, por que ela foi dada, qual o seu objetivo, qual o caráter da lei de Deus, e apresentamos aqui a lei de Deus contida nos 10 mandamentos. E um desses mandamentos é o mandamento mais controverso, é o quarto mandamento relativo ao sábado. Então, a gente hoje vai dedicar o nosso estudo a entender um pouquinho desse quarto mandamento, ok? Visto que os demais mandamentos da lei de Deus, eles não são ponto controversos, né? Ainda em algumas igrejas ainda são, né? O primeiro e o segundo mandamento, que é não adorar a imagem de escultura, existe ainda um resquício disso, né? Presente no mundo. Mas, de um modo geral, no mundo protestante, apenas o quarto mandamento ele é um mandamento contestado da lei de Deus. Portanto, a gente vai dedicar aqui um tempinho a mais a entender este mandamento específico da lei do Senhor. Eu quero lembrar a todos vocês que o interessante dessa classe, ela fica mais interessante quando você participa, quando você pergunta, você coloca a sua contribuição. Eu quero deixar você bastante à vontade para isso. Vou compartilhar. Tem alguma coisa aqui? Erros de produção. Aconteceu alguma coisa aqui. Vou fechar as outras telas. Agora sim, o arquivo correto. A Ednilson, em sua oração, já nos contemplou aí, né? Dizendo que esse dia especial ele foi feito por Deus para que a gente pudesse desfrutar da presença dele com mais tranquilidade, nessas horas sagradas do sábado. E a gente vai entender onde é que começa isso. Vou começar aqui pedindo ao meu amigo Flavinho, que já nos saudou e já falou conosco, mas que você leia para a gente o texto inicial. A gente vai ler aí sobre o sábado ao longo das Sagradas Escrituras. Aí vamos começar com o sábado na criação. Você pode ler para a gente, Flavinho? Seu microfone está fechado, né? Falou comigo, Jackson? Não ouvi, desculpa. Ricardo estava Falei, meu falando aqui. amado. Só para poder estimular aqui a participação, você pode fazer a leitura do texto que está na tela? Você Posso consegue sim, ler? consigo. O sábado na criação. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia e toda a sua obra que tinha feito. E abençoou o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou a sua obra que Deus criara e fizera em Gênesis 2, de 1 a 3. Bem, meus queridos, esse texto aí é o final do relato da criação, né? A gente já estudou detalhadamente aqui sobre os 7 dias da criação, e em cada um dos dias Deus falava, né, ao final, e viu Deus que era bom. E ao final, então, da sua criação, ele descansou no sétimo dia, e o texto está nos dizendo aí 3 verbos que Deus praticou. Primeiro, Deus descansou. Algumas pessoas têm dificuldade em entender esse verbo, porque como Deus se cansa? A verdade é que a Bíblia fala que Deus não se cansa nem se fadiga. Está em Isaías 40, bem pequenininho, ao lado da tela de vocês. Né? Deus não se cansa nem se fadiga. Mas o verbo descansar, ou shabat em hebraico, quer dizer cessar os labores ou atividade. Ou seja, Deus descansou não no sentido que ele estivesse cansado e precisasse descansar, mas no sentido que ele completou a sua obra. A sua obra estava plena e completa como ele havia planejado. Então, ele cessou uma atividade, cessou e encerrou um ciclo, né? Que agora está desfrutando. Neste sétimo dia, ele tira para desfrutar da sua obra concluída, junto com a sua criatura. Então, o sentido do descansar é esse. Mas fala também que ele abençoou o sétimo dia. Então, Deus colocou sobre essas horas, sobre essas horas sagradas, um tempo especial, né? Então, é um dia abençoado, e também o texto diz que ele santificou.
esse dia. Ou seja, a palavra santificar quer dizer separado para um uso sagrado. Deus separou esse dia e o abençoou para que ele fosse sagrado, né, na vida das suas criaturas. Então, esse texto aí ele é muito importante e ele já rebate algumas argumentações de pessoas que dizem assim: o sábado foi dado na lei só para os judeus. Não, o sábado foi dado desde a criação, né? Quando Deus ele termina a sua obra e ele abençoa, santifica e descansa nesse dia, obviamente é também uma bênção e um descanso para as suas criaturas, certo? Eu vi que alguém levantou a mão, mas eu não vi quem foi. Pronto, meu querido, por favor. Nessa primeira parte do texto que estava escrito, não, tem como tu botar o texto de novo, rapidinho? Só para mim. Só está aqui, ó. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Só teria como você me explicar só essa parte aqui? Essa parte dos teus exércitos? Foram acabados? Como assim? Não entendi. Pronto, tá joia. Porque às vezes a Bíblia usa essa terminologia para dizer o complexo de coisas que Deus criou. Por exemplo, a lua, as estrelas, o sol, os astros são chamados exércitos. Né? Toda a criação de Deus ela está como que em tropa organizada e atende à voz do Senhor. O livro de Isaías vai dizer que Deus colocou as estrelas no céu e cada uma ele conhece pelo seu nome. Então, toda a criação de Deus, ela responde à palavra de Deus, né? Como um exército responde a um general. Então, é por isso que muitas vezes a criação de Deus é tratada como os seus exércitos, né? Porque estão à disposição de Deus, com exceção de um ser criado que decidiu se rebelar. Esse ser se chama cada um de nós, né? Raça humana. Né? Primeiramente, Lúcifer, né? E os seus anjos caídos, mas também nós que nos unimos à rebelião. Mas com exceção de nós, toda a vasta criação de Deus obedece prontamente à sua voz. Certo? Eu estou com uma dificuldade aqui eu acho que eu já entendi o que foi que eu fiz aqui de errado. Vou tentar compartilhar de novo. Deixa eu ver se agora fica melhor. Agora ficou. Então, desde a criação, está aí registrado, né, o propósito de Deus para o sábado, um dia de bênção, de descanso e de santificação. Então, desde já, o sábado está vinculado à santidade. A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. Mas a intenção é ver o sábado ao longo da Bíblia. Então, saindo da criação, andando um pouquinho para frente, você vai ver na história de Abraão, que é ainda antes da entrega da lei, né? Eu queria pedir ao meu amigo Marquinhos, se você está nos escutando, fazer as leituras em tela. Pode ser, Marquinhos? Sim, pode ser. Por favor, Marcos. O sábado antes do Sinai. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Gênesis 26, 5. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26. Obrigado, Marquinhos. A intenção de a gente destacar esses textos aqui, queridos, é porque esses textos eles são antes da entrega da lei de Deus no Monte Sinai. E revela que o sábado já estava vigente aqui, as leis de Deus já estavam vigentes. A lei no sinal não é que Deus entrega, ele cria naquele momento a lei, mas é apenas que o código é firmado e assinado com o dedo de Deus. Mas essa lei ela é eterna e já existia antes. Deus apenas renova a sua aliança com o povo agora entregando, né, esta lei por escrito, mas não que essa lei passasse a vigorar a partir daquele momento. Ela já existia, né, e Deus estava apenas formalizando isso e entregando, visto que o ser humano estava se afastando, né, das leis e dos decretos de Deus. Mas está aí, ó, Abraão andou nas leis de Deus, nos seus estatutos, e também antes do Sinai, Êxodo 15. E há uma experiência muito interessante em Êxodo 16, que é a experiência do maná.
Eu vou pedir para Zé Roberto, ele lê o texto e você já também faz o comentário, Zé, que você levantou a mão aí. Fica à vontade. Certo. O sábado ao longo da Bíblia é o sábado antes do Sinai. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. E acontecerá no sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhe cada dia. Êxodo capítulo 16, verso 4 e 5. O meu comentário, Jackson, que eu queria fazer é referente Zé, a essa questão. posso né? te pedir só uma coisa? É porque está Sim. tendo um ruído aí atrás de você. Eu não sei se o lugar que você está com ruído. Se você puder ir para um lugar com um pouquinho mais de silêncio. Deve ser o ventilador. Olá, hijo. Já te llamo ahora. Espera. E agora está melhor? Melhor. Pronto. Pronto. Então, o comentário que eu queria fazer é que o sábado e a lei de Deus ele foi dada, inclusive, antes mesmo de o homem ter pecado. Porque, se vocês repararam na leitura aí que Flavinho fez, falando a respeito disso, então, o sábado ele foi dado logo no momento da criação. Então, quando terminou de criar todas as coisas, Deus deu o sábado como um dia para descanso, um dia santo e um dia abençoado. Então, o sábado ele passa a ser uma lei de Deus, mesmo antes do pecado. A respeito desse próxima citação aqui do Sinai, é um fato assim muito curioso, né? A respeito do maná. Então, assim, o povo ele tinha uma ordem expressa que era para não colher o maná a mais do que ia utilizar todos os dias. E algumas pessoas assim fizeram. E o maná apodrecia, não ficava para outro dia, porque Deus todos os dias iria dar o maná. Mas existia um momento diferente, que foi o sábado. Então Deus disse que na sexta-feira iria derramar o maná em dobro e que as pessoas poderiam colher este maná para a sexta e para o sábado. Então, quando aconteceu isso, nos outros dias em que o povo colheu o maná desobedecendo a Deus dobrado, o maná apodrecia. Mas na sexta-feira todo mundo colheu em dobro, comeu o que tinha que comer na sexta-feira, e no sábado o maná não caiu, e o povo que colheu dobrado antes, que tinha guardado, o maná também não apodreceu, então eles puderam ficar. Então essa experiência ela fala bastante, né? Que a lei de Deus, inclusive a guarda do sábado, já vinha de longas datas, e o povo sabia da importância desse dia, um dia de descanso e um dia de adoração. Perfeito. Obrigado, Zé Roberto, por essa contribuição. E essa é uma explicação muito boa. Ou seja, mesmo antes do Sinai, você já vê a lei de Deus e o sábado sendo guardado pelo povo. E essa experiência do maná mostra isso, né? Deus disse ao povo para recolher em dobro na sexta-feira, porque no sábado eles não deveriam executar esse tipo de trabalho, e operava ali um duplo milagre, né? Deus fazia com que o maná da sexta-feira durasse até o sábado, né? Então, mostrando realmente a bênção que recai sobre esse dia e que nós ainda hoje podemos experimentar. Eu vou pedir à irmã Andréa ou Vitoriano, quem quiser, estão juntos aí, possa fazer a leitura sobre o sábado e o concerto. Veja como Deus trata o sábado como sinal de uma aliança entre ele e seu povo. Irmã Andréa, nos ouve? André e Vitoriano, não? Pronto, ouvindo. Está ouvindo. Estamos ouvindo. Pois não, irmã Andréa. Feliz sábado. Feliz sábado. Tudo bem com vocês? Tudo bem, como é que está a sua família e os meninos? Tudo em paz, graças a Deus. Acabamos de chegar aqui em Salvador, já estamos perto de vocês. Oh, aí, domingo à noite, com fé em Deus, a gente se vê novamente. Amém, amém, que bom. Lê pra gente já. aí, irmã Andréa. O
O sábado ao longo da Bíblia. O sábado e o concerto. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. Ezequiel 20, 12. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Ezequiel 20, 20. Obrigado, irmã Andréa. Então, vocês veem desde logo também que dentro da aliança de Deus com o povo de Israel e com o seu remanescente, o sábado tem um lugar especial. Eu já havia falado, né, quando Deus ele abençoou e descansou o sábado, tinha o último verbo lá que dizia que ele santificou. Então, o sábado ele está vinculado à santificação. E agora Ezequiel está nos dizendo aqui que Deus nos deu os seus sábados para que servisse de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Então, Deus nos santifica mediante a sua lei, mediante a obediência à sua lei. E o sábado é um sinal desta aliança. Então, tem uma bênção especial no sábado. Veja que o sábado não é simplesmente apenas para os judeus, como alguns falam. A gente vai ver aqui também no concerto, na aliança de Deus, dentro do livro de Isaías. Irmã Carla Tâmara, como é que está você hoje? Quer participar com a gente, com a leitura? Quero dar uma contribuição. Talvez para nós que nós já temos uma jornada maior com Deus, para a gente só reforça. Mas quando as pessoas elas decidem permanecer ao lado de Cristo e guardar o sábado, vem muitos empecilhos por conta do trabalho, e a gente vê muitas pessoas com medo de perder aquele emprego, temeroso, achando que se perder aquele emprego, que vai passar muitas dificuldades. Mas, na verdade, se isso acontecer, é porque Deus quer sempre o melhor para a gente. É porque aquele medo que está dentro do coração das pessoas não é para existir. É para apenas confiar, porque os sábados ele pertence a Deus. Então, Deus nos dá de presente para a gente. Então, Ele não vai deixar que as coisas desse mundo nos coloquem para baixo, que a gente sinta dificuldades, que a gente passe necessidade porque não está trabalhando no sábado. Ou aquilo que a gente achava que era um bom emprego, na verdade, não era. Né? E aí, Deus sempre tem o melhor para dar a gente. Essa é a minha contribuição. Irmã. Obrigado, querida, porque você apontou para um aspecto muito importante, ou seja, o sábado como sinal de santificação, ele vai nos estimular à obediência e à fé, a confiar que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Obrigado por essa preciosa contribuição. Carla, você lê para a gente, Carla? Carla Tâmara, está nos ouvindo? Acho que não. Tem outra Carla? Tem outra Carla também. Você tem uma xará aqui. Tem Andréa Carla e temos Carla Tâmara. Mas o microfone de Carla parece que não está bom. Vou pedir a minha amiga Giovana que faça a leitura desse texto da tela. Pode ser, Giovana? Pode, sim. O sábado ao longo da Bíblia. O sábado e o concerto. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres tua vontade no meu santo dia, e chamares o sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares a tua própria palavra, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e sustentarei com a herança do teu pai, Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Isaías 58, 13 e 14. Obrigado, Giovana. Nada. Nesse texto, vocês percebem como Deus chama e Ele espera que nós entendamos o seu santo sábado, né? Ele diz aí, se chamares ao sábado de deleitoso e santo dia do Senhor. Então,
Qual é o dia do Senhor? A gente já viu lá, o dia do Senhor é o sábado. Então, sábado é um dia deleitoso, dia de honrar a Deus, de não seguir os nossos próprios caminhos, não fazer as nossas próprias vontades e nem sequer falar as nossas próprias palavras. Mas uma vez que esse dia ele foi separado, santificado, nós também devemos ter consciência de que estamos em horas sagradas e que devemos dedicar a Deus esse tempo santo, né? Mas vamos ver mais detalhes aqui na Bíblia. Meu amigo Marquinhos, pois não? Pode falar, amado. Eu só quero dar uma contribuição com relação até esse texto. Na verdade, o texto inicial ele é um ponto principal para tudo, né? Você vê ali que o texto ele começa aí propositadamente com o verbo abençoou, descansou, né? Por que começa com o verbo descansou? Porque Deus descansou primeiro, né? Isso é algo interessante. Por quê? Aí Deus queria nos ensinar, como você já mesmo falou, né? Deus não se cansa, não se fadiga, ele não precisava descansar. Mas o verbo ali, ele vem da palavra cessar realmente, cessar, parar. Deus ele cessou, ele parou. E naquele momento, Deus estava ensinando a gente a esperar o sábado. A expectativa para o sábado, para esse dia. Então, ele vem trazendo ali, nesse contexto e dentro desse conteúdo, que nós precisamos esperar com a expectativa de como se estivesse esperando algo de mais importante para a nossa vida. E nesse dia, realmente, nós precisamos buscar dessa maneira. As horas anteriores ao sábado, o momento da preparação, é muito importante para nós. Nós precisamos esperar com essa expectativa para quê? Aí vem o outro verbo, para recebermos a bênção de Deus. Você vê que depois disso ele abençoou o sábado. O sábado ele tem a ver muito com a presença de Deus. E quando a gente tem a presença de Deus, a gente tem bênçãos em nossas vidas. E é por isso mesmo que ele abençoou o sábado. Aí esse último texto, ele fala todas as bênçãos que Deus quer derramar ao seu povo através da obediência em guardar esse dia, em observar esse dia com muito carinho, muito cuidado. E, por último, ele quer nos santificar. Através disso tudo, englobando tudo isso, ele quer nos dar a santificação, né? E a santificação está dentro também desse contexto. Nós somos santificados no sábado porque o Senhor, o Deus é o Senhor do sábado. Maravilha. E para coroar tudo isso, Deus entrega esse mandamento no Monte Sinai, diante de toda aquela situação que a gente explanou no último estudo, né? Com trovões, o monte fumegando, fogo, fumaça, terremoto, a voz de Deus soando, e aí ele entrega, e no quarto mandamento existe então a sua lei. Eu vou projetar essa lei na tela conforme está, só que a gente vai ter uma participação um pouquinho diferente. Agora quem vai participar é Lucas. Só que Lucas vai cantar para vocês a lei do sábado. Canta aí, Lucas, por favor. Oi, gente. Eu vou cantar uma música sobre o sábado agora, que diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu servo, tua serva, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há,
e no sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Gênesis 20, versos 8 a 11. Quem gostou, diga amém. 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 Amém, Lucas. Obrigado, Lindo. Lucas. Amém. Boa noite, obrigado, Lucas. Tchau, Amém. tchau. Parabéns, viu? Eu pedi a ajuda de Lucas, ele memorizou aí o textozinho do... são versos longos, né? Para criança ele não estava lendo não, viu, gente? Porque o coitado ainda é analfabeto, meu filho. Ele nasceu analfabeto, coitado, mas ele já está aprendendo a ler. Mas ele memorizou o mandamento do sábado, né? Um mandamento importante da lei de Deus, que eu quero destacar aqui um textinho, a primeira palavra, lembra-te. Eu, por exemplo, eu não poderia falar aqui, meu amigo Flavinho, se lembre dos 10 mil reais que você está me devendo. Eu posso falar assim, Flavinho? Rapaz, se eu tivesse para dar... Mas você pode lembrar disso? De jeito nenhum, né? Porque isso nunca aconteceu, né? Então, Verdade. Mas eu não tenho não, falar... Eu não posso falar se lembre de algo que não aconteceu, né? O importante do texto aqui, a gente destacar é que lembra-te, já faz menção a que esse mandamento não é um mandamento novo dado no Sinai, mas que Deus está recordando, chamando as pessoas a puxarem da sua memória a santidade desse dia que ele havia dado no Éden, certo? Eu queria destacar aqui o seguinte, gente. Às vezes, existe uma má compreensão quando alguns evangélicos chegam no Novo Testamento e dizem assim, o sábado foi abolido, né? O sábado semanal é uma coisa. O sábado semanal, ao final dos 6 dias da criação, Deus descansou e esse dia se repete no ciclo semanal. Mas o povo judeu, além do sábado semanal, eles tinham algumas solenidades ou festas nacionais. Essas festas, independente do dia que caísse, era considerado e era chamado de sábado, porque esse dia passava a ser revestido da mesma solenidade do sábado. As pessoas não deveriam trabalhar e deveriam, então, dedicar-se à oração e à busca de Deus, como faziam no sábado. Então, digamos assim, é uma data móvel, dia 15 de abril. Você não sabe, pode cair numa terça-feira, mas nesse dia ele era chamado de sábado. Por quê? Porque o dia se revestia, aquela festa se revestia da solenidade, da santidade do sábado. E o povo de Israel tinha 7 festas especiais no Antigo Testamento, as quais eram chamadas sábados, só que eram sábados festivos, não tinha nada a ver com o sábado semanal. Então você tinha a festa dos pães ázimos, o primeiro e último dia, né? Era festejado, dia de Pentecostes, festa das trombetas, dia da expiação, festa dos tabernáculos. Cada uma dessas datas, dessas festas, independente da data que caísse, o dia era chamado de sábado porque o dia passava a ser revestido da solenidade do sábado, certo? Então é importante a gente fixar isso. Mais na frente a gente vai entender um pouquinho mais. Mas vamos ver, a gente já viu no Antigo Testamento aí como se lidavam, né, Moisés, os profetas, Abraão, todos em relação à lei e ao sábado. Será que no Novo Testamento muda? Como é que Cristo se relacionava com o sábado? Vou pedir agora para... deixa eu ver quem vai ler aí agora. Meu amigo Anderson Fábio, pode fazer a leitura para a gente? Posso sim. Tá me escutando bem? Alto e claro. Tá bom. O sábado é Cristo. E disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem, até o sábado é Senhor. Marcos 2, 27 e 28. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler Lucas 4,16. Perfeito, obrigado, Anderson. O que eu queria destacar nesses versos aí é como Jesus encarava o sábado, né?
ele diz aí, ele é o Senhor do sábado, o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Veja a importância que Jesus coloca o sábado, e ele coloca-se como o Senhor desse sábado. Então, qual é o dia do Senhor? É o sábado. Jesus aqui está tomando posse, mais uma vez, retratando o sábado como o seu dia, né? O dia do Senhor. O curioso é que alguns evangélicos olham para esse verso aí de Marcos 2 e imaginam que Jesus está abolindo o sábado por ele se dizer o Filho do Homem é Senhor do sábado. É como se eu dissesse assim para você, olha assim, Jesus é o Senhor da Bíblia, então você não precisa mais da Bíblia. É uma lógica invertida, não existe lógica, não existe dedução racional a partir disso. Jesus está colocando o sábado como um presente de Deus. O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Claro, o sábado foi feito depois do sexto dia que Deus criou o homem, ele cria o sábado para presentear o homem. Então, o sábado foi feito para o homem, para a sua criação, né? Então, não há qualquer indicação de modificação da lei aqui na frase de Cristo, mas algumas pessoas insistem em pensar que sim, mas não. E, pelo contrário, né, o texto de Lucas, que o Anderson leu aí, mostra qual era o hábito de Jesus, qual era o costume, qual era o dia que Jesus costumava ir para a adoração pública, para o dia de estudos da palavra de Deus, né, da Torá. Ele foi, então, como era o seu costume. Costume é algo que você faz constantemente. Então, era o hábito de Jesus cultuar a Deus de modo especial no sábado, reservar o sábado para um dia especial de adoração. Isso a gente vê também aqui lá em Mateus 24, 20 e Mateus 5, 17. Vou pedir agora a quem temos mais até o... Oi, Ednilson. Pode falar, meu amigo. Antes de você ler esse texto, me permita só dar uma rápida contribuição nessa questão de quando, assim, que até que o Filho do Homem também é Senhor do sábado. É interessante que quando nós lemos o estabelecimento do quarto mandamento, a gente ouve muito comumente Deus dizer assim, porque o sábado é o dia do Senhor, o teu Deus. O sábado é o dia do Senhor, o teu Deus. E aí, quando Jesus Cristo diz que ele é o Senhor do sábado, Jesus Cristo está se colocando nessa posição divina. Ou seja, esse texto aí, ao contrário de, como você bem colocou, né, a maioria dos evangélicos argumentam que, por conta dessa expressão de Jesus, ele aboliu o sábado. Na verdade, Jesus não afirma isso com esse propósito. Jesus afirma isso também com o objetivo de revelar quem ele é. Revela a sua divindade. Ele é o Senhor de tudo, até do sábado também. Então, ele é o Senhor. Ele está se revelando aí como Deus, né? Esse texto aí claramente atesta a divindade de Cristo, ok? Adinho, só aproveita você, então, e faz a leitura dos próximos textos. Ok. Mateus 24, 20. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. E aí, Mateus, capítulo 5, versos 17 a 19. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Isso aí confirma, né, Ednilson, que Jesus não veio anular a lei, mas ele veio cumprir, e ele está dizendo aí, né, que se até que os céus e a terra passem, não passará nada da lei, né? Então, ainda temos um céu sobre nossa cabeça e um chão sobre os nossos pés. Isso demonstra que a lei de Deus está em pleno vigor. Ele não veio anular, ele veio cumprir essa lei e torná-la gloriosa, né? E se assim não fosse, se a lei de Deus não estivesse mais válida, se o sábado não estivesse mais válido, por que Jesus diz aí em Mateus 24, né? Orai para que vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Ele está falando ali no contexto da destruição de Jerusalém. Essa destruição aconteceu e aconteceria, né,
no ano 70 depois de Cristo. Ele está falando aqui por volta do ano 30, e isso iria acontecer daqui a mais de 40 anos, né, no ano 70. Se o sábado já tivesse anulado, por que Jesus mandaria as pessoas orarem para que a fuga deles não se desse no sábado? Isso não faz qualquer sentido, né? Isso mostra, na verdade, que o sábado estava em vigor e estaria quando Jerusalém fosse destruída, e prossegue estando em vigor também até os nossos dias. Eu tenho aqui mais algo a falar sobre Cristo e o sábado, né? E os seus seguidores. Eu vi aqui que o pastor também entrou na live. O pastor está caladinho. Quer participar, pastor? Quer fazer a leitura e comentar para a gente? Ele deve estar em alguma reunião. Às vezes ele entra e fica Não, só estou aqui, eu estou acompanhando. Ah, pronto. O senhor não quer abrir sua câmera porque o senhor está... O senhor está sem câmera, né? Ou o senhor não quer mostrar penteado novo? Estou tentando ligar aqui. Ah, é porque tá de malhação, tá de camiseta mostrando o book. Salve, pastor. Rapaz, Feliz sábado. Está todo pessoas para cima porque ele é muito radical aqui. Feliz sábado a todos. Pastor, se o senhor quiser ler para a gente e explicar esse contexto aí de Lucas 23, por favor, fique à vontade. E era de preparação, começava o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam as especiarias, ungüentos. E no sábado repousaram conforme o mandamento. Vai comentar, Se quiser. A parte depois que eu ouvi a Ednilson falando aí, eu dei vontade só de escutar, viu? É brincadeira isso, né? Sério. Comente aí, meu. Irmãos, nós temos um comentário básico. Nós estamos apresentando aqui os comentários básicos que a gente costuma dar em relação a esses textos, né? Quando a gente vê a menção do sábado em cada evangelho, e quando nós paramos para analisar a intenção de cada autor, então seria interessante a gente saber porque, por exemplo, esse texto de Lucas só está em Lucas, né? Só Lucas mencionou isso aí. É interessante. Eu estou aqui com 2 livros diante de mim e seria interessante vocês darem uma olhada. O primeiro é O Sábado sobre Fogo Cruzado, está em inglês aqui. Isto aqui foi uma discussão que teve nos Estados Unidos entre um ex-pastor adventista que apostatou, aí o camarada, e ele se voltou exatamente contra o sábado, foi para o domínio público e nos afrontou. Aí, como resultado, o doutor Samuel Bacchiocchi, que é PhD e defendeu a tese na Universidade Pontifícia de Roma, né? Então, a tese dele é exatamente do sábado para o domingo, né? Acho que vocês devem conhecer essa tese do Dr. Samuel Bacchiocchi. Eu tenho aqui, e já existe em português, né? A tese dele. E aí, né, como resultado dessa discussão, ele faz um tratado em toda a Bíblia mesmo, sobre o sábado. Aqui é muito bom esse livro, porque ele trata aqui com todos os ataques que são feitos em relação ao sábado. Então, o segundo livro que eu tenho aqui, também está em inglês, é O Sábado no Novo Testamento. Alguns comentários são repetitivos, mas ele faz uma análise dentro do contexto de cada um deles aqui, né? A ideia de continuidade. Essa é uma discussão muito grande dos teólogos no Novo Testamento. Os teólogos, eles dizem o seguinte: olha, tem assuntos que foram quebrados por Cristo, pela teologia do Novo Testamento, e que não temos a ideia da continuidade no Novo Testamento. E aí eles vão colocando lei, sábado, um monte de coisa, santuário, eles colocam muitas coisas aí para dizer que existe uma teologia da quebra no Novo Testamento. E uma das coisas, um dos temas, um dos assuntos que foram quebrados foi a lei de Deus.
Na verdade, existe sim uma teologia de quebra no Novo Testamento. Mas essa teologia da quebra de algumas coisas no Novo Testamento, ela é antecipada no Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele lança luz sobre aquilo que será quebrado. Mas quando nós chegamos no assunto do sábado, no assunto da lei, então nós temos uma outra temática que fica aberta. Se existe a quebra, então existe a continuidade. Se existe a continuidade, então existe a quebra. Deixa eu dar um exemplo aqui de quebra. É o ministério de Jesus. O livro de Hebreus, ele abre ali o tema de que o ministério de Jesus Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque, embora Cristo também tivesse cumprido o ministério levítico. Mas uma vez que ele não era levítico e era da tribo de Judá, então, Salmo 110, ele já lança a luz dizendo que o ministério do Messias seria segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o que é que nós temos aí? Uma teologia de quebra. Quebrou, certo? Houve uma quebra. E agora uma teologia da continuidade. O sábado, a lei de Deus, estão como exemplo, tá certo? A questão do santuário. Existe a quebra, mas existe também a ideia da continuidade. Ambos no Antigo Testamento e ambos no Novo Testamento. Quebrou-se a realidade de um santuário terrestre, mas a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, mantém a realidade de um santuário celestial. Então, existe a teologia da quebra, mas existe a teologia também da continuidade. E o que nós podemos ver em relação ao sábado, quando Mateus, Lucas, Marcos, cada qual com seu propósito teológico, que eu não vou colocar aqui agora, é mostrar que o sábado mantém sua continuidade. O que muda? O que muda é que o Senhor, que estava entronizado entre os querubins, ele vem agora reivindicar isso aqui na Terra. Aí entra esse importantíssimo comentário de Adenilson. Tá certo? Na tradição judaica, eu tenho aqui algumas citações da tradição judaica, eles diziam que somente Deus pode trabalhar no sábado, somente Deus é o Senhor do sábado, isso é bíblico. Então, eles colocam assim, alguns fraseados que é fruto da interpretação intertestamentária, os 400 anos de silêncio, em que muitas especulações teológicas, escatológicas surgiram, e entre elas estão essas aí. Somente Deus é Senhor do sábado, somente Deus pode trabalhar no sábado, somente Deus se faz presente na reunião entre 2 ou 3. Essa é uma declaração judaica. Quando estiverem 12 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Essa é uma declaração judaica. Então, Cristo vai tomando essas frases e jogando tudo para cima dele, associando tudo com ele. Então, Cristo mantém o quê? Ele mantém o que nós chamamos aí de continuidade do concerto. Que Graf Hatzlaff, que foi um dos caras que atacou a igreja, ele diz o seguinte: não, no Novo Testamento nós temos 2 concertos. Aí a igreja bate, dizendo não, nós temos um só concerto, uma só aliança. E assim como na primeira aliança, a lei de Deus estava ali gravada em pedras e também já estava profetizado que na sua continuidade, lá em Jeremias, ela continuaria, mas agora gravada no coração, então nós não podemos aceitar a lei sem aceitar o sábado e vice-versa. Então, agora voltando para o comentário básico aí de Lucas, as mulheres passaram 3 anos e meio, juntamente com os discípulos, ouvindo dos próprios lábios, aprendendo por preceito, por palavra e por exemplo do mestre, e em nenhum momento elas aprenderam que Cristo tinha transgredido o sábado ou dado permissão para transgredê-lo, ou violado, ou quebrado. Muito pelo contrário. Após a morte do mestre, elas mantiveram aquele conceito contínuo de que o sábado continuava em vigor. E o texto diz que repousaram segundo o mandamento. Rapaz, depois dessa aula, eu fico assim até envergonhado de dar meus 2 centavos de contribuição, mas eu vou dar, viu? Me permita aqui, você citou tantos livros aí em inglês, eu vou humildemente citar aqui e recomendar para vocês esse livro, ó. O Shabat, de Abraham Joshua Heschel. É um livro de um rabino judeu e tem esse livro é muito bom. Tem por subtítulo aqui Seu Significado para o Homem Moderno. Ele vai mostrar aqui como o sábado tem um propósito diferente dos deuses pagãos que adoravam e eram adorados em termos geográficos, no monte, no lugar. Deus, ele, o ser supremo e eterno, ele cria um monumento, um templo no tempo,
né? Então, um lugar onde, independente de eu estou aqui na Austrália, qualquer lugar do mundo, é um tempo sagrado, não é um templo, não é um lugar sagrado, mas é um momento sagrado onde nós entramos em comunhão com esse Deus. Ele conta aqui uma história de um judeu na Segunda Guerra Mundial, um sobrevivente da guerra, e perguntaram para esse judeu assim: como é que vocês conseguiram guardar o sábado em plena guerra? E aí o judeu vai e responde assim: na verdade é justamente o contrário. Não foi nós que guardamos o sábado, é o sábado que nos guardou. Né? Então, essa noção ela é muito importante, de que o sábado nos guarda de esquecermos quem nós somos e quem Deus é. Ele é criador e nós somos criatura, e lhe devemos obediência e temor e fidelidade. Então, o sábado nos preserva de esquecer do Deus criador, né, como é o mandamento. Vou colocar aqui em tela de novo. Eu não vou ler todos os textos para a gente ganhar tempo, mas ele vai estar registrado aí. Diversos momentos onde o apóstolo Paulo ele está pregando em suas viagens missionárias e tira o dia do sábado em especial, né? Entrando na sinagoga no dia de sábado. Era sábado, saímos para a beira do rio, onde não tinha templo, ele buscava um lugar de adoração pública, né? Lugar aprazível. Como era de costume, foi por tantos sábados, e você vai encontrar diversos e diversos textos aí no livro de Atos, mostrando que o apóstolo Paulo tinha igualmente a Cristo, lá em Lucas 4,16, que lemos agora há pouco, o mesmo costume de perseverar na observância do sábado do Senhor. E o apóstolo João, que é o último dos apóstolos, que escreve sua carta lá na ilha de Patmos, quase 100 anos, né? Ou seja, já passado quase 70 anos depois da morte de Cristo, o velhinho, o apóstolo João, ele escreve lá que existe um dia do Senhor, né? E qual o dia do Senhor que a gente vê através de toda a Bíblia? É o sábado. Ele diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Se não existisse mais um sábado em vigência, não faria qualquer sentido o apóstolo João dizer isso. Isso comprova que Jesus e os apóstolos guardaram os sábados, que a igreja primitiva como um todo guardou o sábado, né? Aí, ainda falando sobre os apóstolos, existe um texto controverso, né? Que muitos evangélicos tentam dizer que com isso aqui, olha, você não pode me julgar por conta do sábado. Mas vocês se lembram que eu falei para vocês que existiam 7 sábados anuais, que eram festas, né, que independente do dia que caísse, aquele dia era considerado sábado. Esses sábados que o apóstolo Paulo está falando aí é justamente esse. Vou ler para vocês o texto que está na tela. Diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, aqui, meus amigos, a gente já viu que o sábado ele é um memorial da criação, é um memorial do passado, né? E aqui o apóstolo Paulo está falando de um sábado que era sombra de uma coisa futura, e junta isso com o conceito de festa de lua nova, que é justamente aquelas festas que estavam lá em Levíticos 23. Né? Igualmente acontece lá em Gálatas, quando Paulo vai dizer assim: guardais dias, meses, tempos e anos, eu receio que de vós que haja trabalhado em vão. Ou seja, porque os judeus da Galácia, os crentes da Galácia, eles estavam, em vez de perseverar na fé em Cristo, estavam voltando às tradições das festas judaicas, as quais já haviam se cumprido em Cristo. Então, aqueles sábados festivos já se cumpriram no ministério de Cristo. Então, não havia mais necessidade de celebrar a festa das trombetas e aquelas outras festas. Mas Paulo não está falando aqui do sábado do 7º dia da semana, né? Então, algumas pessoas tentam confundir isso, mas não se aplica. Sábado é o memorial da criação, a gente viu isso lá em Êxodo, né? O motivo para guardar o sábado é porque Deus fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Fez tudo isso em 6 dias e o 7º descansou. O sábado é símbolo da redenção, né? Deuteronômio, quando ele repete a lei, existe uma repetição da lei que foi dada no Sinai, e lá em Deuteronômio,
O motivo para guardar a lei agora é um motivo da redenção. Diz assim: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor, teu Deus. Trabalharás e farás todo o teu trabalho, porque te lembrarás que foste servo no Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Então, Êxodo 20 nos traz o sábado como memorial da criação, e Deuteronômio capítulo 5 nos traz o sábado como símbolo da nossa redenção, ou seja, de que nós fomos escravos, mas que agora fomos libertos. Nós que antes andávamos em pecado, escravizados pelo pecado, agora libertos por Cristo, somos convidados a andar uma vida de obediência à lei de Deus, né? Querida Giovana, você levantou a mão, fique à vontade. Ô, Jackson, uma vez eu li, eu não lembro exatamente onde, mas digamos, uma pessoa no leito da morte, e aí se arrepende, digamos assim, sela sua vida com Cristo e é salva. No momento que Jesus voltar, Jesus voltar e quando for para o céu, essa pessoa nunca guardou o sábado. No momento da subida dela para o céu, ela guardará o sábado nesse processo? Existe alguma coisa relacionada a isso? Existe uma promessa de Deus lá em Isaías, e a gente vai ler ela daqui a pouquinho, que vai mostrar que na nova terra que Deus vai fundar, o sábado será ainda guardado. Então, as pessoas que não tiveram oportunidade de obedecer à lei de Deus por completo, inclusive no tocante ao sábado, vão poder viver essa vida de obediência na nova terra, né? Esse exemplo que você utilizou, a gente pode encontrar ele na pessoa do ladrão da cruz, né? Você se lembra que Jesus morreu entre 12 ladrões, né? E um desses ladrões pediu, né? Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele ali se arrependeu dos seus pecados e Jesus prometeu que ele estaria também no paraíso, né? Então, quando houver a ressurreição e quando Cristo vier buscar, estaremos então novamente com o Senhor, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho o texto lá de Isaías que mostra que na nova terra guardaremos o sábado. Então, os redimidos também terão essa experiência de um dia especial de festa, de adoração, de celebração e de santificação ao Senhor. Eu não sei se isso responde a sua pergunta, Giovana. Não respondeu. Respondeu? Respondeu. Joia. Brigadinha. Então, eu vou dar aqui mais alguns símbolos, né, do significado do sábado. O sábado é o sinal de santificação. Eu já tinha anunciado isso um pouquinho antes e reforço agora, né? O texto de Êxodo 31, 13 vai nos dizer: tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis os meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Assim que, irmãos, quando nós guardamos o sábado, não é para sermos salvos, mas é porque fomos salvos e estamos buscando conformar a nossa vida, o nosso caráter à lei de Deus e nos santificar nesse processo. Então, o sábado é um elemento de santificação à medida que eu obedeço a Deus em todos os seus mandamentos. É um sinal de lealdade. Apocalipse capítulo 14, 12 vai nos dizer que os fiéis são os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. O sábado também, ele é um sinal de justificação pela fé, né? É interessante que João 14, 15, está aí na sua tela, diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, à medida que nós amamos a Jesus, nos tornamos obedientes à sua voz, ao seu comando e às suas leis, né? E o texto de Atos diz aí que nós somos testemunhas dessas palavras, nós também, e o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem, ou seja, o Espírito Santo é uma concessão, irmãos, em resposta à obediência. Então, à medida que somos obedientes, somos agraciados por uma medida sempre maior e crescente do Espírito Santo em nossas vidas, né? O sábado também é símbolo do descanso em Cristo, e Hebreus 4 vai nos dizer isso, né? Porque em certo dia, diz do sétimo dia, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia.
portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou nas suas obras, como Deus das suas. Então, o nosso repouso final nas mansões celestiais, ele é representado aqui cada vez que a gente para no dia do sábado e repousa. Isso é um sinal do repouso final do povo de Deus das suas obras. Mas como é que, então, hoje a maioria dos professos cristãos não entendem assim? Então, eu vou entrar rapidamente aqui e tentar explicar para vocês essa controvérsia, né? Esse cardeal católico, cardeal Gibbons, ele chega a dizer assim, ó, você poderá ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse e não encontrará uma única linha autorizando a santificação do domingo. As escrituras ordenam a observância do sábado. Você tem aí um cardeal católico sendo honesto e fazendo essa declaração. Certo? Como é que surgiu, então, a questão da guarda do sábado? A guarda do domingo, essa mudança do sábado gradualmente para o domingo, né? Primeiramente, dentro já do Império Romano, quando o cristianismo foi se aproximando da religião ou do Estado, né? Quando o Estado romano abraçou a religião cristã, existe aqui uma junção de interesses mútuos. E a religião cristã, então, começou a ceder os seus princípios e valores para ser favorecido pelo Estado. Aqui o primeiro decreto dominical da história, 7 de março de 321, quando o imperador Constantino disse que no venerável dia de sol devem os magistrados e as pessoas que residem na cidade descansar e devem se fechar as casas de comércio. No entanto, as pessoas envolvidas na agricultura podem continuar suas tarefas. Por que na agricultura? Porque os romanos veneravam o sol, né? Dies solis é o domingo, é o dia do domingo, um dia em homenagem ao deus pagão, e eles entendiam que nesse dia a agricultura era abençoada porque o deus sol abençoava este dia. Então, ele mandou parar todas as outras atividades. O que acontece é que esse dia do sol, ele pouco a pouco começou a penetrar na igreja cristã, né? Aí a gente vai ver aqui no Concílio de Laodiceia, em 364, foi dito que os cristãos devem honrar o domingo e, se possível, e não trabalhar, se possível, nesse dia. Os cristãos não devem ficar inativos no sábado, deveriam trabalhar nesse dia. Alguns evangélicos chegam a usar esse texto como prova de que o domingo era o dia do Senhor. Mas, irmãos, parem e analisem. Se sair uma lei para dizer que vocês não deveriam ficar parados no sábado, isso quer dizer que as pessoas estavam paradas no sábado, não é verdade? Então, aqui no ano 364, as pessoas estavam guardando o sábado de tal forma que a igreja se viu constrangida a fazer um decreto e mandar essas pessoas pararem de ficar inativas no sábado, né, sem trabalhar, e deveriam honrar o domingo. Ou seja, mais de 300 anos depois, na igreja cristã, o sábado ainda era guardado, mas a religião oficial agora do Império começa a mudar essa lei, né? Mais à frente, em 538, há um decreto, então, já dentro do período de Justiniano, onde toda atividade deveria ser parada, até mesmo a agricultura, de modo que as pessoas não fossem privadas de ir à igreja. É interessante esse ano, 538, que dentro da profecia bíblica, que eu espero poder estudar com vocês posteriormente, é o ano que começa aqui o período dos 1260 anos, né, de supremacia papal, onde a verdade foi lançada por terra. Vou pedir ao meu amigo Ednilson que comente aí os textos em tela sobre o ataque ao dia do sábado, conforme está em Daniel 7 e Apocalipse 13. Em Daniel, capítulo 7, verso 25, assim, proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e a metade de um tempo. Daniel 7, 25. Também Apocalipse diz assim, e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo
e dos que habitam no céu. Apocalipse, capítulo 13, versos 5 e verso 6. E a gente sabe que o profeta Daniel, ou ao profeta Daniel, foi mostrado um poder que se levantaria sobre a terra, diferente de todos os poderes que dominaram o mundo anteriormente, não é? E este poder, ele faria uma guerra contra o Altíssimo, que é o Senhor, contra os santos do Altíssimo, contra a lei de Deus, né? E contra o santuário também. Este mesmo poder, ele é apresentado ali no livro de Apocalipse, onde ele desempenharia as mesmas atividades, o mesmo papel. E a gente sabe que este poder, ele aponta ali para o poder papal, né? A Igreja Romana, que apostatou e passou a dominar sobre o Estado a partir do ano 538. E como esta igreja, de fato, como o poder papal, ele cumpre esses requisitos aí da profecia, né? Quando o Papa, ele traz para si prerrogativas e atributos que, na verdade, só pertencem a Deus, né? Então, ele profere blasfêmias contra Deus, né? Contra o Altíssimo. Quando a igreja, por sua própria autoridade, ela muda a lei de Deus, e aí é só fazer uma comparação dos 10 mandamentos, conforme citados no livro de Êxodo, no capítulo 20, com aquilo que está no catecismo católico, né? Onde eles suprimem o segundo mandamento, que proíbe a adoração de imagens, mudam o quarto mandamento, né, que requer a observância do sábado, e eles colocam o domingo, e o mandamento que proíbe a cobiça, aí eles dividem, né, em dois, para que a lei no catecismo continue em número de 10 mandamentos, né, já que eles subtraíram o segundo mandamento. Então, é um ataque ali contra a lei de Deus, né, onde eles ordenam que se observe o dia de domingo como o dia do Senhor. E, por fim, também, a perseguição contra o Filho de Deus, né? Quando, na Inquisição, aí, a Igreja Romana, em nome de Deus, perpetrou, assim, uma perseguição muito cruel contra todos aqueles que não se submetiam à autoridade papal. Então, a própria Bíblia, né, profetizou que pouco antes da volta do Senhor Jesus Cristo, esse poder estaria dominando o mundo e estabelecendo essa falsa adoração, né, estabelecendo uma ruptura clara com Deus, com a sua lei, e especialmente com a observância do mandamento do sábado, né, como o dia do Senhor, né? Então, isso aí se cumpre claramente em Daniel e também no livro de Apocalipse. Obrigado, Ednilson, pela essa excelente explicação. Eu só queria dar também meus 2 centavos de contribuição aqui. Já que você falou da blasfêmia, eu trouxe aqui um textozinho que fala sobre o que é blasfêmia. Às vezes a gente confunde blasfêmia com ser maldizente, com falar palavras impróprias, né? Mas o que é blasfêmia segundo a Bíblia, né? João 10:33, os judeus responderam dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes a ti mesmo Deus. Ou seja, os judeus estavam aqui, como eles não reconheciam a divindade de Cristo, não entenderam que Cristo era o Deus encarnado, eles queriam apedrejar Cristo porque eles entenderam que Cristo fez uma blasfêmia ao Cristo dizer, né, que ele era eu sou, né? Antes que Abraão existisse, ele era o autoexistente. Então, os judeus disseram que Cristo fez uma blasfêmia porque se colocou no lugar de Deus. Então, o conceito bíblico de blasfêmia é se colocar no lugar de Deus. Agora, veja o que disse um dos bispos católicos aí em 1400, por volta, Pedro de Ancancaron. O Papa pode modificar a lei divina, uma vez que seu poder não provém do homem, mas de Deus, e ele age em lugar de Deus sobre a terra, com pleno poder para comprometer ou liberar as suas ovelhas. Então, você vê alguém aqui que se coloca na posição
de modificar e se colocar no lugar de Deus aqui na esfera terrena. Então, isso é muito perigoso, isso não é uma coisa de menor importância, né? Isso é um símbolo da blasfêmia e da arrogância. Interessante é que na Reforma Protestante, a Reforma Protestante trouxe muita luz, resgatou muitas verdades, mas a respeito da santidade do sábado, eles não avançaram. E durante um debate que Lutero teve com um monge católico, né, que estava tentando contra-atacar a reforma que Lutero estava fazendo, esse bispo aí, John Eck, ele confrontou Lutero com a seguinte informação. Ele disse assim, ó, as escrituras ensinam, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Entretanto, a igreja mudou o sábado para o domingo com base na sua própria autoridade. E para isso, você, Lutero, não tem escritura, né? Por que ele estava falando isso? Porque Lutero ele busca restaurar o princípio da sola escritura, ou seja, toda a nossa fé e doutrina é baseada tão somente na escritura. Mas esse bispo está aí fazendo uma ressalva para ele que é válida. Lutero se propõe a estudar só as escrituras, mas no tocante ao sábado ele continuou ignorante, porque ele continuou na tradição do domingo, que é baseada na autoridade da igreja. Essa autoridade ela se repete no catecismo, né? O catecismo romano ele é feito em forma de perguntas e respostas e é perguntado assim: qual é o sábado? Sábado é o 7º dia. Por que observamos o domingo em lugar do sábado? Observamos o domingo em lugar do sábado porque a Igreja Católica transferiu a solenidade do sábado para o domingo, né? Ela fez isso sem nenhum respaldo bíblico, mas baseada apenas na sua própria autoridade, né? Esse reverendo Brian, e aqui a gente já está chegando no finalzinho, diz assim, uma vez que o sábado e não o domingo é especificado na Bíblia, não é curioso que os não católicos que professam obter sua religião diretamente da Bíblia e não da igreja observem o domingo em lugar do sábado? Sim, efetivamente isso é incoerente. O costume da observância do domingo repousa sobre a autoridade da Igreja Católica e não sobre um texto explícito da Bíblia. Essa observância permanece como uma lembrança da Igreja-mãe, da qual as seitas não católicas se originaram, tal como um garoto que foge da casa, mas ainda carrega em seu bolso uma fotografia da mãe ou uma mecha dos seus cabelos. Isso aqui é muito importante, irmãos, porque mesmo os protestantes que romperam com a Igreja Romana, eles ainda estão aprisionados a essa tradição, como esse bispo colocou aqui, esse reverendo, né? Então, é importante a gente lembrar que quando Lutero surgiu, o domingo ele já era guardado por mais de 1000 anos. Então, essa contrafação da verdade ela já estava enraizada há mais de um milênio dentro da igreja, né? E eles se acostumaram a isso e não romperam com essa tradição. Mas Deus nos levantou como um povo para restaurar as suas verdades nos últimos dias. E aqui eu vou fazer menção, Giovana, ao texto que eu comentei com você agora há pouco, né? Vou pedir para o pastor fazer a leitura do texto e já fazer os comentários finais, porque a gente chegou aqui ao final. Pode ser, pastor? Acho que o pastor já saiu. Quero aproveitar aqui essa pausa e saudar aqui algumas pessoas que entraram também. O Paulo, Josué, minha amiga Nai também está aqui presente, todos vocês. A paz e a graça, obrigado pela presença. A gente está chegando ao finalzinho desse estudo e a gente viu como o sábado passou, né, na criação, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na experiência de Jesus, dos apóstolos, e como depois da igreja primitiva, ainda por volta do ano 300, ainda era guardado o sábado, mas essa verdade caiu por terra, né, e por meio do imperador Constantino surgiram ali os primeiros decretos dominicais, a igreja abraçou essa mentira e introduziu dentro do seu corpo doutrinário durante toda a Idade Média, né? Mas Deus levantou um povo para restaurar essas verdades. E eu vou pedir então, acho que o pastor conseguiu entrar agora de novo. Se o senhor quiser ler e fazer o comentário final, pastor, que a gente chegou aqui no encerramento. Tá bom.
A restauração do sábado. E aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Deixa eu começar aqui pelo final. Onde é dito... Oxe, tem mais, né? Opa! Tem mais. É o mesmo... Tem mais? Então, bora lá. Porque tem como os novos e a nova terra estarão diante de mim, da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Bom, então deixa eu começar pelo final, até voltar para o versículo anterior. Não é que sabe onde tu deixar, a gente comenta. Primeiramente, porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer. Veja que no versículo anterior nós temos volta à tela anterior, nós temos a questão da restauração dentro de um contexto aí de gentios, de altar, de sacrifícios, né? E essa inclusão dos gentios lembra mais uma vez o Marcos 2:27. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. E ali nós temos duas palavras básicas. A palavra fazer, que na Septuaginta, no Antigo Testamento, é a mesma palavra usada pelo autor lá de Marcos 2:27, né? A palavra fazer, que quando você vai para o Antigo Testamento, é a mesma palavra que é apresentada para o sábado, onde diz que Deus fez todas as coisas, né? Questão da feitura do sábado. E a segunda palavra é a palavra antropos, lá em Marcos 2:27. Então, aqui nós temos, por exemplo, a inclusão dos estrangeiros. Então, pegando esses três versos, nós temos aquela ideia da universalidade do sábado, por conta da terminologia que é usada em cima da palavra antropós. E a título de exemplo aqui, nós temos exatamente os estrangeiros, né, que estão sendo convidados aqui para guardar o sábado, né, para guardar o sábado. Então, nesse texto aqui, nós temos exatamente uma promessa, em Isaías 56, o outro texto que não está aqui seria Isaías 58, né, onde o povo de Deus é chamado de reparador de brecha, né, que não está aqui. Aqui não está aqui. O que nós temos aqui é a universalização do sábado, né? Agora, em Isaías 58, se não estou enganado, o verso 12, é onde nós temos exatamente a universalização do sábado, né? Que tu não apresentaste aqui nessa tela aqui. Então, na restauração, aí nós temos exatamente esse texto de Isaías, onde é dito que as antigas ruínas serão reedificadas e nós seremos, no caso, o povo de Deus, seria chamado de restaurador de brecha. Esse restaurador de brecha aqui é uma referência direta à restauração da verdade que foi lançada por terra. Se você analisar o sábado no contexto do livro de Isaías, veja que o primeiro capítulo de Isaías começa com sábado. E o último capítulo de Isaías também termina com sábado. Então, ou seja, Isaías abre com sábado e Isaías fecha com sábado. A diferença onde está? A diferença é que em Isaías capítulo 1, nós temos a lei de Deus sendo transgredida. E, de uma forma específica, o sábado é citado lá. E, no final, Isaías 65 em diante, nós temos aí agora o novo céu, a nova terra, que lá é uma descrição do novo céu, da nova terra. E, por incrível que pareça, a lei de Deus é citada lá e culmina de forma específica, mais uma vez, com o sábado. Veja que o sábado ele ganha relevância no livro de Isaías. E aí, nesse capítulo, onde fala em restauração, a partir do capítulo 40, nós temos a ideia do Messias, da salvação, de tudo mais. E aí nós temos exatamente essa profecia. Eu quero me concentrar exatamente no que Jacques pediu, que é um povo que restauraria a verdade. Essa palavra restaurar a verdade, restaurar o sábado, ela entra agora em sintonia
com o ataque do chifre pequeno que a Denilson comentou em Daniel 7, mas que se amplia e se estende e se amplia em Daniel capítulo 8, onde lá nós temos os 6 ou 7 ataques do chifre pequeno contra o santuário. E ao atacar o santuário, ele ataca o exército. A palavra exército ali, viu? Não sei quem foi que perguntou aí sobre todo o seu exército, havendo Deus acabado. Foi Anderson, né? Só que a palavra exército aqui já é uma outra palavra em hebraica, tá certo? Que significa serviço. Então, onde tem a palavra exército, em Daniel capítulo 8, versículo 9 em diante, poderia ser traduzido como serviço ou servos. É uma referência direta a Números, parece-me que capítulo 7, onde a mesma palavra hebraica é usada para o ministério dos sacerdotes. Ou seja, o chifre pequeno ele se volta contra a lei, contra o santuário, contra o exército, que é o ministério, e lugar santo, contra o sacrifício contínuo e contra o príncipe do exército, ou seja, o príncipe do santuário, que é Jesus Cristo. E lá é dito que ele lança por terra a verdade, faz isso e prospera. E aí vem a pergunta, até quando? Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, dando aí a profecia, os indicativos de que haveria uma restauração de todas as verdades, inclusive a verdade do sábado. Então, pegando Isaías, pegando um salmo que fala que no fim do tempo Deus terá um povo que guarda a sua lei, pegando Daniel capítulo 8 e tantas outras passagens da Bíblia, então nós temos a profecia e data marcada para essa profecia de que Deus teria um povo que restauraria as verdades da Bíblia, inclusive a verdade do sábado. Tá certo? E eu fecharia com uma citação de Ellen White, que eu até preguei isso naqueles sermões aí sobre as 3 mensagens angélicas, onde ela diz assim: quem guardar o sábado guardará todos os mandamentos de Deus. Por quê? Porque nos últimos dias o sábado se tornará o ponto de controvérsia. Né? Será o ponto de controvérsia. Então, a crise em torno do sábado será tão grande, e trai tanta crueldade contra o povo de Deus, que aquele que guardar o sábado também estará guardando todos os mandamentos de Deus. A única questão é que o sábado vai representar um sinal, vai representar ali o ponto de controvérsia nessa grande crise. E agora, a Giovana também fez uma pergunta aí sobre a questão da guarda do sábado na eternidade, e Jackson respondeu citando aí essa última passagem que ele tinha colocado, que é Isaías 66, versículo 23. Né? E será que de uma lua nova e de um sábado ao outro? Aí você pergunta, haverá lua nova? É interessante você entender que o contexto de restauração do sábado, nesses versículos, tem como perspectiva inicial a restauração de Israel aqui na terra. Ellen White ela diz que se Israel fosse fiel, a glória de Israel e, consequentemente, as nações olhariam o exemplo de Israel e das bênçãos que Israel teria, diz que a Israel voltaria a ser como a terra gloriosa, como Éden antes da queda, de tão abençoado que seria. Então, essa lua nova, esse sábado aí, é nessa linguagem aí, tendo como pano de fundo essa perspectiva de Deus. E ela diz que quando Moisés viu a terra prometida, ela viu em 3 dimensões. Primeira dimensão, a terra como era, antes do povo de Israel entrar lá. Depois, a segunda dimensão que ele viu, como ela se tornaria se Israel fosse obediente a Deus. Como se tornaria, que está aí nas profecias de Isaías. Mas essa perspectiva secundária aí, ela é removida, ela se amplia e ela agora alcança uma dimensão plena e completa em Apocalipse. Então, as restrições, como velho, criança, pecado, sacrifício, altar, essas coisas que estão aí nessas promessas de Isaías, eunuco, veja que é uma referência ao estrangeiro, ao eunuco em Isaías 56, tudo isso é removido, essas restrições são removidas, e no Apocalipse nós já temos agora uma perspectiva do sábado, de Sião, de Jerusalém, de guarda, sem essas restrições. E outra coisa, a expressão lua nova significa festas mensais. Esse é o significado. Tá certo? Ninguém vos julgue por dias, são os sábados semanais, inclusive o 7º mandamento, o 4º mandamento. Nem por lua nova, ou seja, as festas mensais. E nem também por outra coisa lá, que são as festas anuais. Então, Paulo coloca as 3 festas. Semanais, mensais e anuais. Ele diz, isso aí tudo é sombra. Isso aí tudo é sombra. Isso aí não reflete a realidade. E
Esse texto aí, do novo céu e da nova terra, da guarda do sábado, nós iremos guardar sim. Eu quero terminar com uma citação do pastor Luiz Nunes, onde ele diz assim: poxa, tantas pessoas morreram fiéis a Cristo, fiéis a Deus, mas com tantas coisas incompletas em sua vida, como família, como lar, como casa, como sábado, como guarda disso, como guarda daquilo. Mas Deus vai nos dar 1000 anos para nivelamento cultural segundo os padrões do céu. Tem gente que vai chegar nu e cru no céu em termos de cultura bíblica, em termos de cultura celestial. Outros já chegarão lá tendo alguma cultura, como aqueles que tiveram visões dos céus, como os profetas, como Enoque já está lá, Elias já está lá, eles já vivem a cultura do céu, tá certo? Paulo, que teve umas cenas da cultura do céu, Ellen White teve cenas da cultura do céu, Isaías, os profetas, né? Daniel, um camarada que teve essas cenas. Então, eles simplesmente estarão se reencontrando com detalhes de uma história eterna que eles já viram em pequenas cenas. Mas, por outro lado, haverá um ladrão que não guardou o sábado, haverá Lutero que não guardou o sábado, haverão tantas pessoas que nunca tiveram o privilégio, digamos, de se tornar vegetarianas, pessoas que não tiveram o gozo de ter uma família. Então, durante o milênio, eu gostei dessa frase do Dr. Luiz Nunes, Deus nos dará o privilégio de, na presença de Deus e do Cordeiro, termos um nivelamento cultural, onde nós estaremos lá, digamos, num sábado de 1000 anos, para que nós tenhamos esse nivelamento cultural. E quando viermos aqui para a Terra, nós vamos seguir o ciclo normal aí da guarda do sábado, toda lua nova e toda semana. Por que toda lua nova? Porque em Apocalipse diz que a árvore da vida dá o fruto todo mês. Então, é a lua nova. É o mensurar do mês, mediante a lua nova. É quando a árvore da vida vai nos dar o seu fruto a cada mês. E o semanal, que é o sábado, onde nós estaremos perante o Senhor para adorá-lo. E Ellen White diz que nós teremos nossas casas, nossas mansões no campo, nós teremos nossa patrileira, nós teremos um lugar para colocar nossa coroa, a nossa asa será uma asa móvel que nós poderemos colocar e tirar. Ela diz que nós trabalharemos, plantando, colhendo, comendo, essa coisa toda, mas que quando chegar no 7º dia, colocaremos nossa asa na costa, a coroa na cabeça e voaremos para estar na presença do Senhor, já tendo essa realidade de nivelamento cultural. Eu quero estar lá. Eu quero também. Estar lá. Eu quero estar lá. Bom, e o nosso apelo, então, é para que cada um de nós esteja preparado, né, para estar lá também. Cada um de nós sinta no nosso coração, como diz Ellen White, né, cada fibra do meu ser vibra, possa dizer amém, diante Amém. dessa imagem gloriosa do mundo restaurado, né, ao lar edênico. E para isso nós somos convidados a permanecer ao lado do Senhor, da sua justiça e da sua lei. O texto que eu quero terminar diz aí: aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Esse dia, irmãos, está muito breve. A trombeta soará, Cristo virá com a sua multidão de anjos a buscar os seus. Que nós possamos estar contados entre aqueles fiéis que guardaram os mandamentos de Deus e mantiveram a fé em Jesus. O meu sincero desejo é que tudo isso aqui que a gente tem feito, tem estudado, não seja simplesmente conhecimento ou informação, mas seja para nossa transformação. Eu quero hoje convidar vocês a gente terminar essa classe de uma maneira diferente, né? Vamos cantar a música que fala do sábado, uma música curta, 1 minutinho só. Então vamos cantar juntos essa música e em seguida retornaremos para a oração final. Oh
Queridos, que o sábado seja para nós um antegozo da glória e do nosso lar edênico, da vida eterna com Cristo. Esse dia foi feito para isso, para nós desfrutarmos da presença de Deus em sua plenitude. Eu quero pedir à minha amiga Giovana que faça a oração final. Pode ser, Giovana? Nunca mais eu coloquei você a oradora oficial aí. Pode sim. Vamos lá. Oremos. Grandioso, eterno Pai, que habita na mesadoura dos céus, graças te damos, Senhor, por mais uma semana na sua santa companhia. Obrigada, Deus, por tudo que tem feito por nós. Nos dá, Senhor, nas suas horas sabáticas, um descanso reparador, para que possamos descansar, meditar no seu dia, e assim, Senhor, possamos amanhã estar em tua casa, louvando e te agradecendo, exaltando o teu nome, para a honra e glória de ti. Fica com cada um de nós, fica com cada um presente, cada família aqui, cada representante, que o Senhor possa nos abençoar, nos proteger, nos livrar do mal, e o que foi aprendido hoje possa estar no nosso coração, e cada vez mais buscando a Ti o desejo de estar colado, para que possamos nos encontrar nas mansões celestiais. É o que te pedimos e te agradecemos, pelo teu Filho amado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Obrigado, Giovana. Obrigado a todos que participaram com a gente. Louvo a Deus pela presença de vocês, minha amiga Nai, Josué, Paulo, Carla, Dias, Marquinhos, irmã André, Vitório, Adnilson, pastor. Sintam-se todos abraçados, e que Deus dê um feliz sábado a cada um de vocês. Amém. Feliz sábado, gente. Boa noite. Feliz sábado, gente. Boa noite. E até semana que vem, se Deus quiser. Feliz sábado, gente. Feliz sábado. Boa noite. Feliz sábado. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.